Vamos lá, vamos sortear mais uma vez quem pergunta, quem responde. Candidato Léo Moraes faz a pergunta. Candidato, por gentileza. Candidato Daniel responde. Lembrando aos senhores que o tema é livre. Candidato Léo, o senhor tem 1 minuto, pode acompanhar o tempo na tela. Candidato, nós passamos por episódios lamentáveis que colocam Rondônia sempre no cenário nacional, de forma negativa. Casos de corrupção, escândalos, afastamento do secretário da Casa Civil, braço direito do atual governador, aliás, alguém que faz às vezes de um protótipo, um modelo próximo a ser um governador. Nós estamos falando de operação no DR, operação na Secretaria de Saúde de forma sistemática. Aliás, falam de transparência e nem informações conseguem entregar para subsidiar os trabalhos da Polícia Federal. E a gente vai deixando, e a gente não pode fazer isso, a gente tem que realmente fiscalizar e denunciar que o dinheiro do povo, do pagador de imposto, vá para o ralo, para o grande duto da corrupção. Qual que é o caminho, qual que é a solução para evitar gastos perdulários, desnecessários, que infelizmente prejudicam o presente e o futuro do nosso rico, da nossa brava gente e do nosso rico estado de Rondônia. Candidato Daniel, o senhor tem 2 minutos, pode acompanhar o tempo aqui na tela. Deputado Léo, a nosso ver, infelizmente, nós temos um sistema que ele começa aqui no estado e ele vai para Brasília, e ele começa em Brasília e ele vem para cá. Por exemplo, quando o Congresso Nacional adotou o tal do orçamento secreto, ele estava abrindo as portas para esse tipo de coisa. Se um orçamento aberto, às claras, transparente, a gente tem problema de aplicação de recursos, de vez em quando é preciso você ter intervenção da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário, imagine então quando a gente tem um orçamento secreto. Quando o Estado Federal começa, toda vez que você tem uma investigação de um ente do governo federal, um amigo ou do próprio, ele coloca um sigilo de 100 anos, ele está estimulando esse tipo de prática. E aqui no estado de Rondônia, o senhor está certo, o Serviço Estadual de Informação, que é o SEI, que foi instituído no período que nós estávamos como governo, foi um avanço do ponto de vista da modernização, mas ele é um sistema que tem que estar aberto. Agora, recentemente, eu denunciei no último debate, e o governador, em vez de aproveitar a fala que eu dei como contribuição para ele, suspender o processo fraudulento, ele foi tentar me tripudiar, falando da única escola que ele conseguiu construir ao longo de 4 anos. A nossa proposta é bem simples, é estimular a sociedade civil através da criação de um Conselho Estadual de Desenvolvimento Social e Econômico, para que a sociedade civil nos ajude na questão do planejamento e a gente criar o observatório, porque todas as compras públicas têm que ter, além das instituições que são criadas para isso, institucionalmente, nós precisamos de ter também os olhos da sociedade. São experiências muito bem sucedidas em cidades do interior do Brasil. Maringá é uma cidade que tem praticamente 1/3 da população do estado de Rondônia e é uma experiência muito rica. É claro que nós estamos falando de um modelo do governador abrir parte das suas prerrogativas e compartilhar com a sociedade. Eu sempre defendi isso como vereador, como deputado estadual, como vice-governador e como governador, e é algo que eu acho que ajudaria muito a gente acabar com as confusões que a gente tem e melhorar a aplicação do recurso público. Obrigado, candidato. Candidato Léo, 1 minuto. Nós tivemos o afrouxamento, infelizmente, da lei da improbidade, que aconteceu no Congresso Nacional, do abuso de autoridade, a investida, inclusive, de autoridades políticas sobre o Conselho Nacional do Ministério Público e a sua autonomia, e que isso também repercute na atuação dos estados. Permitir, por exemplo, que a marginalidade, que o crime, que o meliante se sobressaia à própria intervenção da polícia. O poder de polícia, da polícia judiciária, da polícia ostensiva, que traz, logicamente, um efeito reverso, rebote, que, lógico, associa-se ao crime organizado e prejudica o nosso povo e a nossa gente. O governo entende que isso é normal, se esconde das investigações, permite que o teste Covid seja superfaturado e desde a nossa época de vereador, sejam tubos de PVC, cestas básicas, a gente sempre denunciou e conseguimos reverter o recurso para realmente atendimento à nossa sociedade de Porto Velho e do estado de Rondônia. Obrigado, candidato. Candidato Daniel, o senhor tem 1 minuto. Candidato Léo, ao longo da minha vivência política, e principalmente nos últimos 4 anos, nós aprimoramos o processo de parcerias. Quando eu assumi o governo como vice-governador, nós tínhamos, por exemplo, junta comercial em apenas
12 municípios. A melhor junta comercial do Brasil, mas estava presente em apenas 12 municípios. Fizemos parcerias com as prefeituras e chegamos aos 52. Uma simples identidade, nós só tínhamos 25 municípios que fazia esse serviço. Nós conseguimos levar para todo o estado. Então nós construímos uma série de parcerias e acreditamos que essas parcerias vai nos ajudar também nesse processo de transparência de recursos. Quando eu fui deputado estadual, eu, por exemplo, ajudei a mudar o sistema de venda de merenda escolar. Era uma roubalheira de merenda no estado e nós escolarizamos, nós pegamos e mudamos o sistema. Então são algumas experiências e algumas ideias que nós temos, principalmente essa do observatório, para ajudar. Muito obrigado, candidato.